This is the podcast of the Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Welcome. Bem-vindos a mais um episódio do Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Eu sou a Malíndia Sebuji, a Research Associate do centro responsável por este episódio, e tenho comigo Ana Luísa Gama, uma investigadora pós-doc na Universidade Federal Fluminense, doutorada em Filosofia e doutorada em Sociologia e Direito. Neste momento, a sua área de investigação inclui uma análise interdisciplinar da área Business e Human Rights, em que complementa a perspectiva normativa dos direitos humanos com a perspectiva sociológica para entender o comportamento das empresas, particularmente no setor alimentar. Obrigada, Ana, por aceitar o nosso convite e juntar-se a nós hoje. E obrigada também a todos os ouvintes do podcast. Neste episódio eu tenho uma sequência de 3 perguntas para a Ana e começarei assim com a primeira. Na sua obra, O que está por detrás do que comemos, o mercado de alimentos sob a ótica dos direitos humanos, a Ana faz uma análise interdisciplinar entre a saúde pública, o ambiente, a economia e os direitos humanos. Consegue-nos dizer qual é o papel das empresas privadas do setor agrobioquímico e alimentar na manutenção desta relação? Como é que caracteriza o impacto que a concentração do mercado tem? Olá, Malinde. Olá a todos que estão ouvindo. Obrigada, Nova, pelo convite. Bem, antes de começar a responder diretamente a sua pergunta, eu vou mostrar o que me motivou, né, a desenvolver essa pesquisa. Né? E a minha motivação foi o uso massivo de pesticida na agricultura. Né? Isso é uma coisa global. Em alguns lugares, a maior utilização, né, ela é disseminada, em alguns lugares menos, algumas medidas tentam controlar o uso dos pesticidas, mas verdade que esse uso se mantém constante no mundo. E aqui no Brasil, o índice, o grau, né, de utilização é muito alto. E o uso de substâncias químicas, né, na agricultura, ela é sempre perversa para a saúde humana, né, para o meio ambiente, porque qualquer tipo de substância química, mesmo que seja de baixo grau de periculosidade, é sempre prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Então, essa foi minha pergunta que estimulou a minha pesquisa. Né? E a minha pesquisa, ela parte de dados. Né? Então, eu tenho uma pesquisa empírica para depois fazer as minhas considerações normativas, que, aliás, ainda estão sendo desenvolvidas. Né? Eu vou continuar desenvolvendo ainda o aspecto normativo, questão dos direitos humanos em empresas, né? Como é que a gente pode, de uma certa maneira, tornar esses instrumentos mais efetivos, né, para resolver esse específico problema. Bem, o meu foco, então, é a agricultura, né, e a relação da agricultura com a saúde, com a alimentação e com o meio ambiente, né, porque esses 3 valores estão interligados. Né, quer dizer, através da agricultura fornece-se alimento, né, e o alimento, em relação à saúde, o alimento tem que ser um alimento adequado, né, para que ele não impacte a saúde. E, da mesma forma, a agricultura também deve ser sustentável, de forma que não cause impactos no ambiente. E a resposta da violação, né, ou do impacto no ambiente é justamente também a ameaça da alimentação, né, porque a alimentação e o ambiente estão intrinsecamente relacionados. Pois bem, então esse é o foco da pesquisa, então a agricultura. A agricultura, ela mudou muito, né? Então eu fui buscar o início, né? Por que o pesticida passou a ser algo intrínseco, inerente à agricultura. A agricultura, ela vem se desenvolvendo e ela há uma denominação, né, que se costuma utilizar para mostrar esse processo, que chama apropriacionismo. O que significa? Significa que a indústria, ela entrou na natureza, né, e passou a produzir alimentos. Então, essa mudança é uma mudança que já remonta pelo menos a 100 anos, né? Mas ela se tornou mais impactante por conta das biotecnologias agrícolas. Na década de 70, 60, né, começou a se desenvolver tecnologias para melhorar as sementes. Né? E o argumento das empresas ou do setor de indústria é sempre que isso aumenta a produtividade, porque há escassez de comida no mundo, então isso aumenta a produtividade, então é preciso desenvolver tecnologias para você produzir mais e melhor. Lógico que esse argumento ele é constantemente rebatido, né? Principalmente pela FAO, que já mostra que não há escassez, mas há perda, desperdício de alimento. Né? Então, essas tecnologias elas passam a melhorar os alimentos, e uma das tecnologias que foi desenvolvida foi a de tornar as sementes mais resistentes a pesticidas. Significa que você
usa um determinado pesticida naquela semente, que já vem, esse pacote já vem combinado, a semente e o pesticida, e aquela semente não se torna resistente a ele, de forma que as pragas morrem, mas a planta não, a semente floresce, né? E você consegue, então, garantir a maior produtividade. Então, essa mudança que foi fundamental. E essa tecnologia passou a ser o vetor de todas as dinâmicas no mercado. Quer dizer, as indústrias químicas, as indústrias de semente e as empresas de tecnologia combinaram seus esforços, né? Em vez de você ter uma indústria química vendendo produto químico e uma indústria de semente vendendo semente e a tecnologia passeando entre as duas, você passa a ter empresas que produzem sementes com o uso da tecnologia, né, que são dependentes de pesticidas. Então, o mercado ele se torna um mercado baseado nessa nova tecnologia, alinhavado entre essas três práticas, práticas industriais, né? Muito bem. Então, aí, a partir desse momento, né, o mercado começa a se consolidar. O que significa isso? Já na década de 80, as empresas começam a comprar umas às outras através de fusões e aquisições, né? Então, você começa a ter um número mais reduzido de empresas que vendem sementes quimicamente dependentes, já vendem justamente a semente e o pesticida, né? E essas empresas elas vão se reduzindo. Então, você passa a ter de 40, passa 30, passa 20, né? E começa, então, um processo de mega fusões, né? Isso é marcado no ano de 2015, né? Com a compra da Bayer, a Monsanto pela Bayer, né? E você passa, então, nesse 2015, já a ter 4 empresas que produzem sementes, vendem os pesticidas e, de uma certa maneira, condicionam o agricultor, né? Porque o agricultor já não consegue mais ter a sua própria semente, aquela prática histórica, né? E a primeira prática da agricultura, que você usa a sua própria semente para produzir, e ele fica dependente desse mercado. Então, esse apropriacionismo é que, de uma certa maneira, que eu pude, né, apurar na minha pesquisa, é que causa essa dependência absurda de pesticida. O pesticida ele é um vetor, ele é necessário na ótica da empresa, mas, por outro lado, os impactos são cada vez mais visíveis, né, e mais importantes, né, à saúde humana e ao meio ambiente. Então, tem um relatório agora recente, né, da KPMG, que é uma empresa de auditoria, né, que vocês devem conhecer porque ela é global, de 2024, que fala sobre o uso da tecnologia no agronegócio, né, e esse relatório diz que 44% dos respondentes, que são CEOs, né, é o pessoal das empresas, reconhecem que a adoção de novas tecnologias traz melhor performance, ganhos de produtividade e redução de custos. Quer dizer, a narrativa nunca passa pelos impactos no meio ambiente e na saúde humana, né? E uma das tecnologias mais, vamos dizer assim, robustas, né, que realmente se tornaram o vetor, né, o capital dentro desse mercado, foram as sementes Roundup Ready. São essas sementes, justamente, que já vêm combinadas com os pesticidas, dentre eles o glifosato e o paraquat, que são 2 pesticidas que hoje já são banidos em vários estados, mas que no Brasil ainda circulam, né, no mercado legal de pesticidas, em outros lugares também. Então, essa tecnologia de Roundup Ready é a tecnologia que passou a mover todo o mercado, né? E ela hoje ainda existe, ela ainda está aí, né? Só que não tem, esse nome fica um pouco obscurecido pelas greenwashing, né? Ela fica ali, mas continua circulando, né? Então, com relação à concentração, né, especificamente, agora falando da parte da concentração, o problema não são as fusões e aquisições, isso é normal no mercado. As empresas elas compartilham, trocam, né? Elas reúnem esforços para um mercado, para o outro, isso faz parte da estratégia, faz parte do jogo. O problema para os direitos humanos são as megafusões, né? São essas fusões que concentram o mercado, são fusões entre empresas gigantes e que levam a um domínio quase que absoluto do mercado por um par muito pequeno de empresas. Por exemplo, quando a Bayer comprou a Monsanto, e agora, recentemente, quando a Tiantina comprou a Syngenta, formou o maior grupo oriental de insumos agrícolas, né? Então, o problema são as megafusões. Então, a gente teve 2 ondas, a de 2015, que foi marcada pela compra da Monsanto pela Bayer,
e em 2022, que é a união da Shenchina com a Sinochem, que é a minha pesquisa nova. Agora estou focada nessa questão, né, dessa virada para o mercado chinês, que estou me voltando para isso. Então, quando você concentra o mercado, né, você não precisa investir em novas tecnologias ou em tecnologias mais sustentáveis, porque você simplesmente a competitividade não é um valor, muito pelo contrário. Então, as tecnologias são mantidas, elas só mudam de vestuário, né? Parece que você tem um portfólio maior de ingredientes, mas a base da tecnologia continua sendo a mesma, sementes quimicamente dependentes, né? E o leque de pesticidas cada vez aumenta mais, e agora genéricos, né? Porque as patentes caíram, etc. Então, qual é o impacto? Se você não precisa competir, então você mantém a mesma tecnologia, né? E o seu poder faz com que essa tecnologia se mantenha no mercado, né? Então, perda de competitividade, aumento de produtividade, aumento de lucro e desconsideração com os direitos humanos. Então, essa é a lógica do mercado, né? Lógico, para que isso se mantenha, né? Para que eles consigam manter, não é muito difícil porque são empresas muito poderosas, o faturamento de cifras inimagináveis, né? Os relatórios mostram bem isso, mas aliado a isso, lobby fortíssimo, né? Agora, na União Europeia mesmo, né, conseguiram aprovar essa lei da semente, né, a nova engenharia das sementes, né, que abre para novas tecnologias que venham, novas tecnologias, né, que são, claro, colocadas no mercado pelas empresas. Então, de uma certa maneira, desregulou esse mercado diante do forte lobby dessas empresas, né, junto aos governos dos estados, na cifra de bilhões de dólares que a Bayer gastou com o lobby no ano 2023. Eu tenho até o valor aqui. Foram, deixa eu tenho, eu acho que eu não trouxe o valor, mas eu acho que também não é tão importante, mas são valores de cifras altíssimas também investidas mais no lobby, muito mais no lobby do que em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, acho que, não sei se eu consegui responder mais ou menos a sua pergunta, mas eu tentei compilar os meus achados dessa forma. Não, respondeu, Ana, muito obrigada, e acho que toca em pontos muito importantes. Falou em vários aspectos, como, por exemplo, o desperdício alimentar, a falta de incentivo para a sustentabilidade como um resultado desta concentração, o lobby das empresas, e eu acho que é importante também pensar nisto tudo como um resultado, mas também um causador do sistema capitalista onde isto tudo acontece, que proporciona estas concentrações e que depois cria assim um ciclo vicioso destes aspectos que falou. Então respondeu assim, muito obrigada. Passando... Exato. Para a segunda pergunta, em relação a isto, era para perguntar se conseguia partilhar alguns exemplos de direitos humanos, assim em concreto, que sejam afetados por esta indústria e de que forma é que esses impactos podem ser mitigados. A gente tem aqui no Brasil, a gente tem muitos exemplos, né? Muitos exemplos. Vou tentar pensar alguns, mas antes de mais nada, o pesticida, ele leva a impactos para a saúde severos, desde os severos até os menos severos, né? Dependendo do contato, se é direto o contato com o alimento, que é com o pesticida, ou se o contato é indireto, por exemplo, que é com o que eu me preocupo, que é através da alimentação, e não o contato de quem pulveriza, né, mas através da alimentação, ferimentos graves, doenças de pele, neuropatia, doença respiratória, câncer, e especificamente o câncer linfoma non-Hodgkin, né, que foi o que já foi provado em 4 ações contra a Bayer, né, que totalizaram quase 600 milhões de indenizações de dólares de indenizações compensatórias. Quer dizer, o efeito ele é a utilização de pesticidas, seja através da pulverização, seja através da pulverização por drones ou por aviões, ou através da alimentação, causa efeito. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários eventos, vários impactos de contaminação de rios, do ar e do solo, né? A saúde humana também tem relatos da Fiocruz, tem relatos de outros institutos que pesquisam doenças causadas por pesticida. Então, a gente também tem um número de mortes não tão alto, mas um número de intoxicações pelo uso direto muito grande, mas ainda não há estudo sobre os resultados através da alimentação, né? A pessoa que consome, por exemplo, uma verdura que está contaminada com pesticida. Então, alguns exemplos que eu trouxe aqui, para mim, um dos exemplos mais emblemáticos, né, em termos de dimensão, é uma guerra
praticamente, vamos dizer, está sendo chamada de guerra química, que está acontecendo aqui no estado do Maranhão. Maranhão é um estado brasileiro do Nordeste, é um estado pobre, né, um estado que sempre foi controlado por uma oligarquia, um coronelado, né, então é um estado que tem muitas dificuldades políticas, e está tendo lá um ataque, vamos dizer assim, contra, né, os agricultores, né, em torno de brigas de terra, né, porque as grandes monoculturas, né, que trabalham a favor do comércio, etc., elas são instaladas no Maranhão. Então, são milhões de hectares utilizados para plantação. Então, há uma luta, né, com os agricultores em torno da posse da terra, etc. E as empresas que são donas, né, os agricultores que são vinculados às empresas que indiretamente são donas daquelas terras, estão pulverizando toneladas de agrotóxicos em cima dos agricultores. Então, a gente tem de 2020 a 2021, o número de casos de contaminação por pesticida devido a essa pulverização arbitrária, né, passou de 2 para 71. Em 2022, o número chegou a 193 pessoas contaminadas por agrotóxicos, um crescimento de 171,85%. O número de famílias atingidas por essa forma de violência também aumentou em 2022. 6.831 famílias foram atingidas pela aplicação de veneno, 86% a mais que 2021. E o maior número registrado desde 2010, quando a questão passou a ser analisada. Então, esse caso, para mim, talvez seja o mais emblemático, porque passou de uma questão de um uso industrial, né, de um uso na produção do alimento, mesmo que não seja industrial, mas na produção do alimento, para uma arma química, né, uma arma de poder, né, dos fazendeiros, que são os fornecedores, né, e muitas vezes são os próprios donos das terras, juntamente com as empresas, né, são os responsáveis por isso. A gente tem outros casos também, por exemplo, 1 em cada 4 municípios brasileiros, municípios que são mais ao centro, né, ao centro e ao centro-sul, São Paulo, fora São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, tem número muito alto de contaminação da água por pesticida. O nosso lençol freático também já tem vários estudos mostrando que ele está contaminado, né, por substâncias químicas. Chapada do Apodi, no Ceará, 2.950 hectares de cultivo de banana são pulverizados 73 mil litros de mistura tóxica. E ainda tem o problema da ilegalidade, Malinde, aqui no Brasil, porque estes pesticidas, muitas das vezes e cada vez mais, chegam através de meios ilegais, né? Roubo de carga e falsificação de pesticidas. Então, são substâncias que são misturadas em concentração irregulares, muitas vezes substâncias que não podem estão ali. Então, não é só o pesticida que você compra da empresa, mas isso é agravado, né, pelo mercado ilegal de pesticidas, que é muito forte aqui no Brasil. Então, esses são alguns exemplos, mas não faltam exemplos para a gente representar bem o problema, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, te falo mais uma vez, também acontece na Europa, menos, talvez em muito menos grau, mas ainda assim também acontece. Como é que isso pode ser mitigado, né? Eu acho que, assim, vamos pensar em termos de tecnologias, ou em termos de meio de realizar a agricultura, os bioinsumos, né? Bioinsumos são aqueles produtos, são os defensivos agrícolas que não são químicos, são biológicos, né? Então, são micro-organismos, extratos de plantas, enzimas, né? Agora, estive aí na terrinha, né? Estive aí visitar vocês aí na terrinha e passei por algumas quintas e lá você vê a utilização de bioinsumos, né? São plantações que você coloca em volta, né? Para que as pragas se ocupem, né? dessa vegetação que fica ao redor e não ataque a planta. Então, isso já, até grandes empresas mesmo já têm essa plataforma, né? A própria Syngenta, num lado ela usa o Paraquat e bota no portfólio dela que ela usa o Paraquat, que é um dos piores pesticidas. Ela tem, em alguns países, ela tem a Syngenta bioinsumos. Então, ela desenvolve bioinsumos, né? Então, são essas contradições que marcam, né, essa mentalidade capitalista, como bem você falou, né, do lucro. Então, eu acho que, em termos de prática, o bioinsumo já existe, já está aí, mas a verdade é que o poder, né, desses grandes conglomerados
ainda não faz com que não tenha a utilização necessária e desejada, né? Obrigada, Ana. E agora, considerando isto que disse, eu tenho assim, a pergunta final é um pouco mais geral, sobre o que é que acha necessário numa escala nacional e global. Como disse, isto não é um problema que se limita ao Brasil, é um problema global. O que é que acha necessário nestas duas escalas para a regulamentação deste mercado, para a criação de uma competição mais equilibrada, em que os direitos humanos dos consumidores possam ser salvaguardados e talvez pensar nas obrigações de diligência devida em matéria dos direitos humanos e ambiente como uma abordagem alternativa aplicada às megafusões? O que é que acha? Essa pergunta é ótima. Essa pergunta talvez seja a pergunta sobre a qual eu agora realmente estou me voltando mais firmemente, né? Eu pontuei algumas coisas, né, que eu acho que são necessárias, muitas delas eu ainda não aprofundei, mas que eu já tenho alguma base de estudo para poder mencionar. Com relação à concentração de mercado, eu tenho uma posição assim talvez um pouco diferente de todo mundo, porque há uma aposta global, né, nas regulações antitruste, né? Eu sou um pouco descrente, né? Eu acho que depende. O antitruste é um setor de muito lobby, né? Muito complexo e demanda vamos dizer assim, enfrentar, né, as questões locais, né, mais fortemente. Então, eu não posso. Tenho pensado ultimamente que, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem um órgão de fiscalização de abuso de poder econômico. Nosso órgão, né? A gente tem não. O nosso órgão é o CAD, né? E o CAD ele tem, como dizer assim, como pauta, né, principal, né, é proteger a livre concorrência. Então, como qualquer órgão de regulação de abuso de poder econômico, ele tem essa finalidade. Mas eu, analisando, né, o ato de concentração da Bayer com relação a Monsanto, né, que é aqui do Brasil, a aprovação dessa concentração, eu percebi que a preocupação é exclusivamente com a livre concorrência, quer dizer que o órgão regulatório ele analisa todas aquelas informações e dados que são constantes no ato de concentração, inclusive o problema dos pesticidas, os impactos dos pesticidas, os impactos das tecnologias, tudo isso passa pelo ato de concentração, mas é desconsiderado, né? E simplesmente se observa se aquilo ali foi abuso de poder ou se não foi abuso de poder e ponto final. Então, eu tenho uma sugestão de que os órgãos de fiscalização têm que ter um olhar de direitos humanos para os atos que sejam atos de mega fusão, não qualquer fusão e aquisição, né? Mas talvez há uma alteração da legislação para que se considere como uma matriz, né, vamos dizer assim, constitucional e também de direitos humanos no plano internacional, você inserir dentro das finalidades, né, do órgão de fiscalização de abuso de poder econômico a observância dos direitos humanos. Então, essa é a primeira coisa que eu ainda estou desenvolvendo, essa ideia, mas eu acho que isso, em termos de Brasil, pode ser uma boa iniciativa. E a questão do lobby, né? Esse talvez seja o problema mais complexo, porque o lobby ele é um lobby que é feito não só pelas empresas, mas também pelos governos, né? Então, limitar esse lobby, né, conseguir regular esse lobby de forma que, no caso das megafusões, né, haja um limite de dispêndio, né, de valor, né, porque, como eu falei para você, agora eu achei aqui, a Bayer e a Syngenta gastaram, em 2023, 10,5 milhões de dólares para lobby de agrotóxico no Brasil. Né, então, a questão do lobby. Aí já é um estudo que tem que ser desenvolvido com mais cuidado, mas tem que ser enfrentado. E no Brasil a gente ainda tem o lobby do agronegócio, né, que é um lobby, vamos dizer assim, que é característico das nossas práticas, né, econômicas, né, por conta da força do agronegócio no Brasil, que nós somos um país agroexportador. Então o lobby parlamentar aqui é fortíssimo. Né, então é outro que devemos também enfrentar. E em termos mais globais, eu acho que o lobby tem que ser mais regulado, né? Você vê esse lobby agora no Parlamento Europeu, que levou essa fragilização na regulação do setor de sementes geneticamente modificadas, né? Um lobby que teve um resultado negativo. Então, acho que o lobby é um ponto que eu acho que tem que ser enfrentado.
Bem, com relação à devida diligência, eu aposto na devida diligência, sim, mas talvez eu não aposte tanto na devida diligência por questões que eu não vou nem comentar aqui, mas eu acho que é um primeiro passo, sim, tá? Talvez como um método, ou talvez como uma maneira de você orientar, né, as empresas, de uma maneira efetiva. Não estou descreditando, muito pelo contrário, né, principalmente agora com a diretiva da União Europeia, que eu acho que é um exemplo que tem que ser levado adiante, né? Mas eu só acho o seguinte, e eu tentei até já mostrar isso, eu acho que foi no ano passado lá no Speed, todas não, vou dizer, as disposições que eu analisei, que é com relação aos princípios orientadores e com as diretrizes da OSDE, que há uma palavrinha importante que fica aliada ali ao conceito de devida diligência, que é a palavra, a frase, né? Porque as empresas devem manter a devida diligência nas suas relações comerciais. Então, eu acho que esse conceito relações comerciais ele tinha que ser alargado. Já há algum esboço de tentar entender a devida diligência em direitos humanos nas megafusões, né, para mostrar que não é qualquer relação comercial. As megafusões não são qualquer relação comercial, mas uma relação comercial específica. Então, talvez esse conceito pudesse ser detalhado, né, para se adequar a essas questões contextuais, porque as megafusões são contextuais, acontecem no mundo inteiro, e elas impactam os direitos humanos severamente por conta do poder, né, que advém dessas megafusões. Então, talvez o detalhamento inclusive lá no comentário, o artigo 17 dos princípios orientadores vem dizendo que a devida diligência em direitos humanos deve ser iniciada o mais cedo possível. Aquela ideia, né? A ideia até que a Laura trabalha, que não é só quando a empresa tem que estar comprometida até depois, no momento que sai do conflito, a mesma coisa, a empresa tem que estar comprometida com os direitos humanos, com a devida diligência, desde o início, quer dizer, o mais cedo possível, e principalmente, né, no desenvolvimento de uma nova atividade ou relacionamento, como está dizendo ali, dado que os riscos aos direitos humanos podem ser aumentados ou atenuados já na fase de estruturação dos negócios. Na hora que você estrutura o negócio. Por quê? Porque os problemas vêm herdados por essas fusões e aquisições. Então, é um momento muito frágil, né, que é o momento justamente dessas fusões, e principalmente quando se trata de megafusões, né, que a política em torno torna a criação dos negócios pouco transparentes. Então, eu acho que essa seria um ponto. E eu concordo com as obrigações tipo sinal vermelho do Surya, né, que ele fala que deve existir obrigações do que não pode ser feito, né? Você coloca um sinal vermelho. Eu já tentei pensar em obrigações positivas, né? O que as empresas podem fazer para contribuir, né? De fato, né? Para ir além, né? Uma obrigação no sentido positivo. Mas uma obrigação de sinal vermelho, no caso dos pesticidas, seria muito útil, né? Quer dizer, você não pode utilizar pesticidas na agricultura, porque os pesticidas, eles são sempre danosos para a saúde humana e para o meio ambiente. Então, acho que essa poderia ser uma das obrigações de sinal vermelho, né, que o professor Surya se refere. Eu acho que são essas as minhas sugestões, humildes sugestões, a respeito do tema. Muito obrigada, Ana. Acho que, pronto, este é um tema bastante relevante que precisa mesmo destas especificações e alterações que falou para regular o mercado, para salvaguardar os nossos direitos humanos, mas como também a questão da proteção do ambiente e é um tema que se calhar as pessoas nem têm noção de tudo o que ele implica. Então, pronto, é uma área de investigação muito interessante. Muito obrigada por toda a sua investigação e por ter estado aqui connosco. Muito obrigada também aos nossos ouvintes do podcast do Nova. Espero também que tenham gostado e espero que ainda nos voltemos a ver mais vezes, Ana. Obrigada. Com certeza, Malinde. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você, tá, Malinde, também pelas perguntas. E os ouvintes também, obrigada.